E agora iremos abordar sobre o grande terremoto, o grande abalo sísmico. Interessante que estavam esperando grandes tsunamis, principalmente na costa dos Estados Unidos, e parece que não aconteceu nada. Inclusive, teve uma seguidora minha que falou: eu tenho certeza que os nossos amigos conseguiram mitigar, né, mitigar a ação, né, ou seja, os efeitos devastadores desse tsunami. E eu também acredito que isso tenha acontecido. Lembrando que quando acontece uma catástrofe desta magnitude, geralmente os extraterrestres, a informação do Emily Smith, aparecem em massa para realmente, de fato, mitigar, atenuar esses efeitos maléficos. CNN. Tsunami após terremoto de 8,8 atinge Rússia, Japão e outras partes do mundo. E mais notícias para vocês. Terremoto na Rússia, vulcão de Kawatla, o maior da Euroásia, entra em erupção na sequência. 11 tsunamis atingem países banhados pelo Oceano Pacífico após um forte terremoto de magnitude 8,8 atingir a costa leste da Rússia nesta quarta-feira. Tudo muito recente, dia 30. Milhões de pessoas foram orientadas a fugir para regiões mais altas. E na sequência, também teve outro grande terremoto. Lembrando, meus amigos, que a Pan Gregory já tinha previsto que haveriam grandes terremotos, e de fato isso está sucedendo. 29/7 de 2025, magnitude 6,0, região da Guatemala. Aqui também teve um terremoto 6,0. Lembrando aqui, porque recordar é muito importante nesse momento, né, para realmente entender o teor da informação, a astróloga também diz que a Terra proporá vários abalos sísmicos, que seriam uma ação de Gaia se reorganizando e se transformando. Sem falar que é um pedido para que a humanidade retorne à sabedoria ancestral e sua verdadeira essência, em conexão com a natureza e origem espiritual. E tudo isso iria suceder a partir do portal 7/7 de 2025. Está aqui para vocês, uma das maiores, com certeza, se não a maior astróloga do planeta Terra, muito famosa, muito respeitada no meio, a Pan Gregory. Realmente espetacular. Uma ação conjunta com várias engrenagens diferentes para que esta ativação possa acontecer. E possa acontecer de forma harmoniosa. Por isso que toda a negatividade, toda a energia negativa, principalmente referente às batalhas de origem, de ódio, batalhas intermináveis, tem que ser dissipadas o quanto antes. Expelidas do planeta. E isso tudo acaba coincidindo também com os dias mais curtos de 2025. E os dias mais curtos de 2025 vão acontecer justamente aqui, dias como 9 de julho, 22 de julho, 5 de agosto de 2025. Entre julho e agosto deste ano. Claro que isso também não é uma coincidência. Inclusive, os aviões, isso que precisam de precisão, principalmente todos os instrumentos que necessitam de precisão, têm que ser ajustados, adaptados. Apesar de ser uma diferença mínima, mas já é um transtorno. E aqui, a astróloga fala sobre 2027, que será o período de grandes transformações a nível global. A astrologia confirma a previsão da Dama, a grande Dama, que é a personificação da superconsciência feminina, através de Chris Bradsoe. Conforme informações de Ross Contact, jornalista, John Ramirez, ex-agente da CIA, e agora do Dr. Steve Greer, sem mencionar Jeremy Corbell, várias fontes diferentes, convergentes. Considerando que esta é uma das informações mais consistentes e ricas de todos os tempos. Aliás, eu nunca trouxe nada tão consistente como isso. Em toda a minha trajetória, em toda a minha carreira aqui no YouTube. Pan Gregory
Várias mudanças astrológicas planetárias significativas que indicam um período de profunda transformação para a humanidade e o planeta Terra, especialmente nessa janela entre 2025 e 2027. Agora atualizações fresquinhas aqui para vocês. Sobre o mês de agosto, este mês. A especialista em astrologia Pam Gregory discute o significado do período de agosto de 2025, caracterizado por grandes inícios e acelerações na evolução humana, impulsionados por múltiplos corpos celestes, em graus iniciais de seus signos. Ela enfatiza que o caos atual sinaliza o fim de um velho mundo. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: os sinais estão mostrando, aliás, as estrelas estão mostrando que esse mês de agosto o velho mundo irá colapsar. Por isso que estamos sendo chacoalhados. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado nesse momento. Sinaliza o fim do velho mundo e o surgimento de um novo mundo, mais colaborativo e comunitário, incentivando o foco no que se deseja criar, em vez do que está em colapso. Então, o que ela está sugerindo aqui, recomendando, melhor dizendo, para nós, amigos, é focarmos agora na mudança, na transformação, focar no protocolo C5, focar na meditação, focar na criação desse novo mundo e não no colapso do velho mundo. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão presas ao colapso desse velho mundo. Então, todo esse caos institucional, tudo isso que está acontecendo, são sinais do colapso, da ruína deste velho mundo que está sucumbindo diante dos nossos olhos. Você não tem que se ater a isso, focar a sua atenção, a sua energia no colapso desse velho mundo. Pelo contrário, você deve canalizar suas energias para o surgimento do novo mundo que vem na sequência. Realmente, palavras sábias aqui da Pam Gregory. A lua cheia em Aquários, que ocorrerá em 9 de agosto de 2025. Será um dia marcante. Marca aí, 9 de agosto de 2025. Irá se iniciar, terá o seu start, às 8h50 da manhã, no horário britânico. É um evento astrológico significativo, com múltiplos aspectos e temas importantes. Primeiro, temas principais da lua cheia em Aquário. Liberdade. Será o marco da liberdade. Independência e futuro estão fortemente indicados. Uau! Verdade e autenticidade. Este é um tema central. A lua cheia em Aquários foca na autenticidade. Todas as máscaras irão cair. Você tem que ser autêntico. Seja verdadeiro. Seja sincero. Essa é a recomendação. E se você tem ainda algum segredinho, é melhor você tentar elucidar essa questão, porque ainda há tempo. Porque todas as máscaras e todos os segredos irão cair. Verdade e honestidade em ser quem realmente somos. Um estudo mostrou que a autenticidade gerou picos de energia 40 vezes maiores do que o amor e a alegria. Um estudo recente de um cientista. Vou pedir para a Eliette fechar a porta, por gentileza. Fecha a porta, Eliette. Isso sugere que a autenticidade é mais importante do que se imaginava, especialmente em uma época que encorajou o agradar aos outros. Então, se você se preocupa única e exclusivamente em agradar aos outros, pare com isso o quanto antes. Aliás, tem gente que vive por causa dos outros. Que os outros vão pensar, que os outros vão falar de mim. Esqueça isso. Seja autêntico. Seja sincero consigo mesmo. Dr. Zach Bush diz que as meditações eram 40 vezes maiores do que aqueles picos de energia expressando amor e alegria. 40 vezes maiores, quero dizer isso, é bastante notável. Não é? Esta lua cheia em Aquário tem tudo a ver com autenticidade, verdade, honestidade, ser quem realmente somos. Sensacional. Maravilhoso. Grande trígono em ar. Há um belo grande trígono em ar. Urano, Sedna em Gêmeos. Marte em Libra.
Plutão em Aquário. Isso indica um fluxo de energia, ideias e inspirações. É muito orientado para o futuro, envolve temas de liberdade, verdade, autenticidade e comunidade. É visionário. E Marte atua como gatilho para muitas dessas ideias, que irão aflorar a partir de agosto. Em resumo, esta lua cheia em Aquários é um ponto de ignição para a autenticidade e a verdade, aonde a mentira não irá prevalecer. Impulsionando a humanidade para novos começos, colaboração e uma evolução acelerada em direção ao quê? A uma nova Terra regenerada. Espetacular. Espetacular mesmo. Sem falar que Stephen Burns, que é geólogo, afirma que essas mudanças geofísicas já estão ocorrendo e estão bastante aceleradas no mundo inteiro. E é só, estou recuperando uma informação antiga, né, que linka perfeitamente com esta informação. Realmente sensacional. E falando nisso, meus amigos, estamos vivenciando um período de transformação através do Atlas 3i, sem falar também desse mês de agosto, que é o mês onde a verdade e a liberdade irá prevalecer, astronomicamente falando. Sem falar também da mensagem, que também está instando a humanidade à liberdade. Que fantástico! Tudo aponta para a liberdade. Partindo da suposição de que uma ação econômica extrema por parte dos Estados Unidos provoca uma reação interna no Brasil. Então, meus amigos, o Brasil, Atlas 3i, falou: olha, existe uma nação, a dama, que precisa ser elucidada. É claro que o senhor será enérgico, mas o senhor não deve maltratar a nação. Tanto é que o Loirão, 700 produtos vão ficar isentos. Então o Loirão não vai estrangular a nossa economia. Foi apenas o quê? Um mecanismo de pressão. Um meio, um veículo para pressionar, para que realmente o Brasil fique ajustado a essas novas energias. O mesmo que o Loirão está fazendo com relação a essa guerra interminável entre Ucrânia e Rússia. Então, toda energia ligada ao ódio, à perseguição, a batalhas intermináveis, tem que ser suspensas o quanto antes. Realmente maravilhoso. Primeiro, suspensão de todas as batalhas no mundo e a neutralização de regimes que hostilizam seus próprios cidadãos. 2, esses são pré-requisitos básicos para que a ativação e a quebra do paradigma possam ser efetivados em 2026. Na sequência, teremos a revelação propriamente dita, que deverá ocorrer entre essa janela, entre 2027 começando em 2026. Obviamente, se for uma revelação cadenciada, pode se prolongar um pouco mais, 2028, 2029. Sensacional. Realmente maravilhoso. O ultimato final. Para vocês entenderem isso, alguém vai dizer assim: ah, Demis, mas eu quero algo mais concreto, eu quero algo mais consistente. Pois bem, você não perde por esperar. Vejam, essa não é uma profecia, tá, meus amigos? Aqui é um denunciante do projeto Montauk. A pessoa referida aqui é nada mais, nada menos que o grande Al-Bielek. Al-Bielek. Ele fez esse vídeo aqui, esse vídeo é antigo. Ele fez esse vídeo em 2002, há mais de 20 anos atrás. Ele já é falecido. Onde ele conta essa história pra lá de fantástica. Eu tive que resumir aqui, porque se eu for trazer tudo, as pessoas em geral, desculpem, detalhes eu vou reservar para os webinários. Porque eu percebi que a grande maioria não gosta de detalhes, infelizmente. Mas aqui, meus amigos, eu vou me ater nessa parte que fala sobre agosto de 2025, especificamente falando. Porque a história em si do Projeto Montauk é simplesmente fascinante. Já deu o seu like? Compartilhe. Meus amigos, porque essas informações, eu acredito, dê esse feedback para o canal. A gente fica o dia inteiro trabalhando junto com a equipe de redação
Gratidão também ao Eduardo MacGregor, do Olhar Digital, do blog Olhar Digital. Hoje nós temos 10 a 15 portais que estão repostando as nossas matérias, então eu estou muito feliz. A última matéria teve 500 mil views, 500 mil de views, segundo o Eduardo MacGregor. Então nós estamos tendo um alcance muito grande, né, nos portais digitais. Pois bem, contexto e início da experiência. Al Bielek revela que ele e Duncan Cameron, tá? Lembra do Duncan Cameron, que foi o garoto prodígio do projeto Montauk, da cadeira, no caso de Montauk. Ele era um agente psíquico. Aliás, era o agente psíquico mais proeminente do projeto Montauk. Ele era conhecido como o garoto prodígio de Montauk. Estava a bordo do navio SS Winch durante o experimento Filadélfia. Lembra do experimento Filadélfia? Que, inclusive, eles utilizaram a técnica do Tesla. Aliás, dizem, é claro que não é confirmado, mas existem pessoas que alegam que o próprio Tesla, um pouco antes desse projeto ser formulado, participou da formulação deste projeto. No caso, ele fez a inspeção. Bem interessante. 1943. Quando o navio entrou no hiperespaço. Então, a intenção deles era teletransportar, usar como mecanismo para que o navio ficasse literalmente invisível. Isso seria ótimo na tática militar. Imagine uma embarcação militar, e isto no meio da Segunda Guerra Mundial seria uma vantagem muito grande. Vamos convir aqui a invisibilidade. Isso que eles queriam alcançar, mas o experimento deu errado e eles acabaram viajando no tempo e entrando no hiperespaço. Eles pularam do navio, imagine, o navio começou a colapsar e Al Bielek e Duncan Cameron, que era seu irmão, pularam do navio, simplesmente pularam. Eles pularam do navio esperando cair na água da Bahia, mas não. Eles acabaram caindo no hiperespaço, no emaranhado quântico. Mas em vez disso, continuaram a cair por um período considerável de tempo, para lugar nenhum. Depois parecia que estavam voando através de bancos de nuvem. Imaginem vocês, na verdade estavam entre outras dimensões. Até que apagaram, né? Perderam a consciência. Consequências imediatas, salto temporal. Eles simplesmente viajaram para o ano 2137 depois de Cristo. Lembrando que o Al Bielek, André Basiago, são todos crononautas. A viagem no tempo foi desenvolvida e aperfeiçoada durante o projeto Montauk. Pois bem, com amplas testemunhas. Ao acordarem, descobriram-se um hospital. Estavam no hospital. Isso no ano, vejam só, meus amigos, estavam no ano 2137 depois de Cristo. E tá aqui o vídeo, consegui recuperar. Isso aqui é uma raridade, é uma relíquia. Al Bielek, linhas do tempo alternativas do futuro e a viagem no tempo. É um vídeo longo, tá quase 1h40 do depoimento aqui do Al Bielek, que já é falecido, tá bom, meus amigos? Pois bem. Ao acordarem, descobriram-se no hospital, em camas separadas, ele e Duncan Cameron, sem saber aonde estavam, obviamente. Estavam no navio, pularam no navio, pensaram que ia cair na água e, na verdade, se tornaram viajantes do tempo. Eles foram informados de que haviam sofrido queimaduras severas por radiação. E o que chamou bastante atenção é que a origem deles no tempo é de 1943. E ali haviam televisões holográficas. Então eles falaram, nossa, mas que é isso? Nossa, televisão holográfica, nem televisão praticamente, em 1943, que se tinha televisão, era preto e branco. Agora ali com televisão holográfica. Que coisa, e chamou bastante a atenção deles. 3D. Impressionante. Mais tarde souberam ser radiação não nuclear, mas ionizante, encontrada no espaço profundo. Imagine, eles tinham queimaduras severas, mas queimaduras não comuns, queimaduras que só têm origem no espaço profundo, sob certas e outras condições. Isso é bem estranho. Quer dizer, vocês estiveram no espaço, é meio complicado, né? Levaram cerca de 4 semanas para se recuperar. Então ficaram bastante doentes. Al Bielek afirma que em agosto de 2025, ele ficou sabendo. Que ano que nós estamos? Falaram para ele, você está aqui.
como você não sabe que ano você está? Então, nós estamos no ano 2137. Claro que ele caiu, né? Quase caiu da cama. Caiu da cama. Da cadeira não, da cama. Aí ele falou: o que aconteceu durante todo esse período? Aconteceu uma grande calamidade no ano de 2025. Presta atenção nisso aqui, todos os detalhes. A Albirex afirma que agosto de 2025 marcaria o auge do colapso das causas naturais. Uau, causas naturais. Grandes abalos sísmicos. Parece que esses abalos sísmicos já estão acontecendo. Mas não fiquem desesperados, por favor, tá? Vejam até o final da história. Porque tem gente que já vai arrepiar os cabelos, vamos morrer, acabou tudo. Calma, muita calma nessa hora, porque no final essa mensagem é muito positiva. Prestem atenção. A Albirex afirma que agosto de 2025, nessa linha de tempo, presta atenção, o auge do colapso de causas naturais, acompanhado por guerras, que contribuíram para que essas atividades negativas pudessem conduzir o mundo para o caos e catástrofes naturais. Interessante. Nesse contexto, vários terremotos e tsunamis submergeriam todas as grandes litorais do mundo. Agosto de 2025. Depois disso, haveria uma lei marcial. Especificamente, depois disso, aconteceu esse grande... várias catástrofes naturais, vários tsunamis, terremotos no mundo inteiro, que, junto com guerras intermináveis, vários conflitos em várias partes do mundo, que culminou nessa catástrofe. Olha só. Foi promulgada uma lei marcial. Especificamente, a Albirex relata que, segundo os técnicos do hospital, em 2137 depois de Cristo, nenhum governo passou intacto na Terra. Todos os países foram afetados. E se desintegraram em algum momento, até seu ápice em agosto de 2025. Durante esse período, a lei marcial foi instituída em quase todas as regiões. Portanto, 2025 é apresentado como um marco temporal dentro do período de grande desintegração social e geográfica, que levou ao cenário de 2137 depois de Cristo. Repetindo, eu tenho certeza que vai ter gente no chat falando, nós estamos... Não, calma, muita calma. Espera o fim da história. Tá ok? Pois bem. Logo depois dessa catástrofe, a população mundial era de apenas 300 milhões de pessoas. Sabendo que a população é de 8 bilhões, isso aí, 7,7 7 bilhões, 700 milhões de desencarnados. Só sobrou 300 milhões de pessoas. Na sequência, estabelecido um governo militar tecnocrata universal. Ou seja, o sonho dos globalistas. Essa aqui é a linha do tempo dos globalistas. Do BID, de Davos, da União Europeia, dos trevosos que atuam aqui. Esse é o desejo deles. Esse é o sonho de consumo. Ainda bem que essa linha de tempo foi dissipada. Tá aqui para vocês. E dos Majestic 12. Pois bem. É estabelecido um governo militar tecnocrata universal que perdurou até o ano de 2137, quando começou a colapsar. E foi substituído por algo melhor? Não, algo pior ainda. Bilek afirma que lhe foi dito que havia muito poucas cidades sobreviventes ao redor do mundo. E que não havia mais fronteiras nacionais ou governos. Por fim, a dupla pediu para ver mapas do mundo. Na época, eles queriam ver os mapas. E teria ficado surpreso o quanto ele havia mudado nos 2 séculos anteriores. Como Bilek explicou, a grande parte da Califórnia estava agora submersa, estendendo-se até a falha geológica de St. Andrés. E não restava muito de Los Angeles, como uma cidade funcional. Muitas grandes cidades dos Estados Unidos, como Chicago, Nova Orleans, San Diego, desapareceram do mapa. Enquanto a elevação do nível do mar fez com que grandes lagos se tornassem um gigantesco corpo de água. E o rio Mississippi se alargasse, chegando a 48 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. E está aqui para vocês, meus amigos, o mapa, segundo Al Bilek, o que seria o mundo em agosto de 2025. O colapso total, só nos Estados Unidos, sem falar de Europa e América Latina. Na América Latina, praticamente todo o litoral seria tomado pelas águas. Ele produziu um mapa de como eram os Estados Unidos do ano de 2137. Está aqui para vocês. Pois é. Corrente do Golfo está prestes a entrar em colapso. Alerta os cientistas climáticos. Pois é.
Segundo cientistas, outra região também seriam afetadas. Aqui, se esse colapso permanecesse, persistisse. Parasse, causaria uma mudança nos sistemas tropicais e monções para o sul, consequências catastróficas para a agricultura e ecossistemas. A interrupção das correntes oceânicas também poderia aumentar ainda mais o nível do mar ao longo da costa atlântica americana e causar uma apreensão nos ecossistemas marinhos e na pesca. Interessante. Novo estudo. Está aqui para vocês. Todas as maiores cidades dos Estados Unidos estão afundando. O novo estudo das 28 cidades mais populosas dos Estados Unidos consta que todas estão afundando em um grau ou em outro. Essas cidades incluem não apenas aquelas localizadas no litoral, onde o nível relativo do mar é uma preocupação. Aqui vocês vão entender realmente como funciona a batalha temporal. E este mês de agosto é o marco das grandes transformações, onde toda a energia, todo o curso da linha do tempo negativa tem que ser extirpado. E só tem esse mês. E tenho dito. Por que vocês acham que o Dr. Gui está falando toda hora? Meditação, protocolo C5, Chris Bradson. Justamente para isso. Ainda bem, meus amigos, que nós temos seres amorosos, que têm compaixão, que conseguiram alterar essa linha de tempo. E os escuros já estão derrotados. Sabe o que falta agora? Faltam os despertos, né, darem o golpe de misericórdia. É só isso que falta. Pois bem. Onde o nível relativo do mar é uma preocupação, mas muitos do interior, além disso, utilizando dados recentemente granulares, o estudo constata que algumas cidades estão afundando em ritmos diferentes, em diferentes pontos, ou afundando em alguns lugares e subindo em outros, potencialmente introduzindo tensões que podem afetar edifícios e outras infraestruturas. Tudo isso já estava engatilhado para acontecer. E foi o quê? Neutralizado pelos agentes da luz, pelo Atlas. Agradeça o Atlas, agradeça a Dama. Eles estão fazendo de tudo. E estão cumprindo à risca a sua promessa. Só falta o quê? A Curia Mater criar essa ponte. Como que você cria essa ponte entre o céu e a terra? Não é com palavras. Protocolo C5, meditação, união sagrada. Você tem seu marido, seu esposo? Pois bem, é um ótimo mecanismo para ativação. Use-o, ou use-a, porque dá tempo ainda. Depois, enquanto caminhava pelo hospital falando em união sagrada, né, Liette? Nosso webinário sobre união sagrada será exibido quando mesmo? 24 de agosto. Pois bem. E o link está na descrição. Está na descrição da live. Depois, enquanto caminhava pelo hospital, presta atenção, depois disso, quando caminhava pelo hospital, foram teletransportados para o ano 2750, aqui pelas superconsciências. Superconsciências nos levaram para o ano de 2750 depois de Cristo. Onde o mundo era regido por IA, inteligência artificial, e o transhumanismo conseguiu alcançar o seu apogeu, onde o ser humano se tornou uma espécie de escravo total e absoluto. A sigla para inteligência artificial, que controlava tudo e a todos. E as cidades eram basicamente flutuantes, pois a superfície tornaria o quê? Se tornara praticamente inabitável. 2750 depois de Cristo. Aqui, meus amigos, eles viram a linha do tempo, os Winkmakers e as superconsciências mostraram o que os escuros pretendiam para a humanidade. Aí começou a resistência. A essa altura, a sociedade havia mudado drasticamente. Muitas cidades desapareceram, mas agora existem cidades flutuantes graças às tecnologias antigravidade. Algumas delas se estendendo por mais de 4 quilômetros no céu. Todos os países do mundo desapareceram. Em vez disso, a maioria das pessoas viviam em uma série de cidades e estados autônomas, regidas por IA. Bilek diz que as cidades e estados não tinham nenhum governo eleito ou nomeado. É uma verdadeira ditadura tecnológica. E, em vez disso, cada cidade era administrada por um computador inteligente com inteligência sintética, chamado Sistema de Computador de Inteligência Sintética, que funcionava telepaticamente. A humanidade, enfim, seria extinta por volta do ano 3000, quando Al Bilek voltou para o ano de 1983, na base de Montauk. Interessante.
Então, os Winkmakers, os humanos do futuro, começaram a instruí-lo para que ele remodelasse o tempo novamente para uma linha positiva, através de várias missões para mudar a linha do tempo. E ele foi bem claro, esses seres, essas superconsciências, o eu superior de cada um. Olha, os seres extraterrestres, todos os maiores seres extraterrestres estarão compelidos, vão se esforçar para que isso aconteça. Mas a participação de vocês é essencial, principalmente no momento crucial, que será o quê? Em 2025, mais precisamente em agosto. Não é à toa que o próprio JP, você duvida, esteve numa missão para moldar a linha do tempo. Testemunho de JP. Ele viu 4 salas, inclusive, onde eles estavam trabalhando na linha do tempo. E junto com extraterrestres. E JP foi testemunha ocular. As 4 salas tinham datas precisas, com o ano de 2090, outra com de 2050, e a terceira com o ano 1940. E a última que mudava de 1500 até 1560. Várias datas diferentes. Verdadeiros portais. Nas portas das salas haviam fotos que pareciam reais. Na verdade, não eram fotos. Eram portais para outra época. Trabalhavam o quê? Na linha do tempo. Essa batalha temporal está esquentando. E atualmente, presta atenção nisso aqui, meus amigos, através dos Winkmakers, nosso eu superior, os humanos do futuro, o Dr. Guri também faz alusão a que as nossas versões do futuro estão trabalhando para redirecionar o mundo para uma corrente de tempo, ou seja, uma versão temporal positiva. Os humanos do presente podem manipular a linha do tempo. Então, quando os escuros, a Cabal e a DS, criam uma linha de tempo, para que essa linha de tempo consiga vingar, é necessário o quê? A energia das pessoas. Sem a energia das pessoas, isso não pode vingar. Porque quem cria o tempo hoje são os humanos. As pessoas precisam ficar depressivas, com medo, com espírito apocalíptico, para que essa linha de tempo dos escuros realmente aconteça. Um pequeno grupo de pessoas, a boa notícia é essa, não precisa a humanidade pensar assim. Se apenas os despertos fizerem o seu devido dever de casa, já será mais que o suficiente. Um pequeno grupo de pessoas, cocriando o bem, quem está falando isso são os Winkmakers, cocriando a prosperidade, e o futuro Star Trek consegue romper essa linha dos escuros e formar o quê? Um futuro grandioso. E o grande ápice desse processo da batalha temporal, entenda, essa batalha temporal já perdura há muito tempo. E nós estamos entrando agora na sua batalha final, agosto de 2025. Hoje, os verdadeiros trabalhadores, viajantes do tempo, somos nós, você e eu. Através da nossa energia e nosso poder, o que é de co-criar. E principalmente criar essa ponte, a Curia Matê, através do contato. União sagrada também, meditação. Depois disso, retornaram para 1983, a base de Montauk, onde os humanos da linhagem dos Winkmakers do futuro os levaram e os orientaram a remodelar a linha do tempo para um futuro positivo. O primeiro passo é estabelecer a paz. Presta atenção às informações que ele recebeu. Falando com essas superconsciências, as superconsciências se dirigiram até ao Bilek, e o Bilek perguntou: mas o que nós devemos fazer para evitar isso? O primeiro passo é estabelecer a paz e neutralizar os focos de guerra em 2025. Agora vocês entenderam. Por que o loirão está instando e deu o prazo e está pressionando o Putin? Tem que acabar com a guerra. Mais uma fonte que corrobora com a dama de Chris Bradford. Impressionante. Se você não está impressionado, você deveria estar muito impressionado. A exopolítica tem resposta. Respostas verdadeiras para o que está acontecendo na superfície do mundo da geopolítica. Então, todos os mistérios da geopolítica são desvendados quando você realmente conhece a exopolítica. Então, é uma ferramenta mais do que necessária. Que seria o condutor de energias dos desastres naturais em cadeia de catástrofes. O que me faz, sabe? A energia negativa das pessoas será o quê? O condutor para que essas catástrofes naturais possam se materializar.
E para evitar isso, tem que acabar com todos os governos déspotas, perseguição e guerras. Por esta razão, Loirão deseja neutralizar as batalhas e os governos arbitrários em tempo recorde, pois é uma corrida para redirecionar a linha de tempo positiva, que foi redefinida pelos crononautas, os viajantes do tempo. Vejam que o próprio JP pôde testemunhar isso com seus próprios olhos. Viajantes do tempo e pelos extraterrestres para uma linha de tempo positiva, onde a humanidade é liberta. E até mesmo as estrelas, os astros, os planetas estão conspirando ao nosso favor, como vocês perceberam, através das previsões de Pan Gregório, uma das maiores astrólogas do mundo. Por isso que o dito ministro foi sancionado pela lei magnífica. Estão compreendendo agora? Não é coincidência. Pois bem, ajunte as peças. Tudo se encaixa perfeitamente. E está aqui nossa matéria. Já deve estar em 20 portais diferentes. Exopolítica e sanções globais. Uma nova ordem entre o céu e a terra. Exatamente isso. Que é o tema da live dessa noite. Dito ministro, entra na lista magnífica e vira alvo de bloqueios internacionais. A convergência entre a política terrestre, presta atenção nisso, eu peço encarecidamente. Vai valer cada minuto do seu tempo. E interesses cósmicos. Quando falamos de sanções internacionais, como a lei magnífica, estamos lidando com o que há de mais avançado no sistema de controle e punição do planeta Terra. Mas se essas ações forem apenas a ponta do iceberg, é exatamente isso. Que aponta para algo muito maior do que você imagina. E se por trás dessas sanções, embargos, batalhas, intervenções jurídicas, houver algo maior em jogo, talvez até interesses interplanetários. É exatamente isso que se trata. Nos últimos anos, diversos vazamentos, documentos classificados e depoimentos de militares de alto escalão, todos eles reportados no canal Demis Viana Mundo Secreto com convergência. Convergência e harmonia entre vários denunciantes diferentes. Nem coloquei todos na tela. Porque a verdade, o quê? Sempre se confirma, diferente da mentira, que sempre entra em contradição. De alto escalão dos Estados Unidos, da Rússia e até do Brasil indica que há movimentação silenciosa entre as potências mundiais, no sentido de preparar a humanidade para o chamado contato oficial. Exatamente. Que marcará o início dessa nova era. Nesse cenário, governos precisam estar plenamente alinhados com determinados padrões éticos e democráticos, obviamente. Porque os extraterrestres prezam por padrões éticos, pela liberdade, principalmente os direitos naturais do ser humano. Direito à liberdade, direito à propriedade, direito à felicidade. A exopolítica, controle global e a soberania nacional. A exopolítica também propõe que as grandes potências mundiais já estariam em diálogo com inteligências não terrestres. Verdade. Verdade. Chris Bretzel, bem claro. O governo dos Estados Unidos está sendo o quê? Admoestado pela superconsciência. E o Loirão parece que está ouvindo. A paz tem que ser estabelecida. E todos os regimes opressores devem ser o quê? Devem ser coibidos o quanto antes. Porque ainda dá tempo. A informação do JP. As arcas se conectando com o novo objeto interestelar, Atlas 3i Atlas. Admoestando e exortando todas as nações do mundo. Parem com as guerras. Parem de perseguir pessoas. Dando essa advertência, intimidando todos os governos do mundo. Já trouxe aqui a fonte para vocês. Pois é. E as pessoas em Nárnia, alienadas. Infelizmente. Por isso que você tem esta incumbência sagrada de transmitir essa informação. Repassar essa informação adiante. Gratidão. As grandes potências mundiais já estariam em diálogo com inteligências não terrestres. E há uma disputa de bastidores para saber quem será o mediador oficial da humanidade, é verdade. Quem vai
de fato, dar esse anúncio oficial. A gente já sabe. Robert Kennedy Jr. já adiantou isso. Seria uma ação conjunta, um pronunciamento conjunto entre as duas principais superpotências, Rússia e Estados Unidos. Hoje, fariam esse pronunciamento. Em outras palavras, quem representará o planeta Terra quando o contato se tornar inevitável? E nós já estamos chegando nesse ponto. Veja o trabalho da Beatriz Villarroel. Falando em Beatriz Villarroel, provavelmente, meus amigos, ela já indicou que ela tem uma outra grande bomba. A gente já imaginava que ela praticamente provou a existência dos objetos. Praticamente provou, não, ela provou a existência dos objetos transientes de forma inequívoca. Né? Grande Beatriz Villarroel, doutora astrofísica, né? Villarroel. Ela está trabalhando junto com outro cientista que em 2011, eu esqueci o nome dele, em 2011 identificou a anomalia do Mar Báltico, que seria uma espécie de espaçonave petrificada, ok? Que é um mistério até hoje. Inclusive tem até um rastro físico da sua aterrissagem forçada. Provavelmente esta é a cereja do bolo. Ela vai conectar, fazer essa conexão entre objetos interestelares e a anomalia do Mar Báltico. Seria a prova cabal e definitiva da existência do ser terrestre. Porque quando ela provou a existência dos objetos transientes, ela deixou já em evidência, e os cientistas estão caladinhos, de forma vexatória, porque eles sabem que a única explicação plausível é as entidades não humanas. Isso aqui seria realmente para sacramentar o seu trabalho. Estamos a um passo disso.